Olá, meus irmãos, bom dia, meus amados, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário, o meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Hoje é sexta-feira, chegando aí mais um final de semana, que você possa estar aproveitando este final de semana para servir, para louvar, para glorificar o nome do nosso bondoso Deus. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental. Igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco, tanto aqui nessa plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri, todos os dias. Sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã. Com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Divina Paz. E o mesmo está baseado no Salmo de número 119, verso de número 165. Já estou com o texto aberto aqui na minha Bíblia. Juntos nós iremos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer assim: grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados, vivemos em um mundo esse marcado pela correria, marcado pelas preocupações, marcado pelas incertezas. Muitas pessoas procuram paz, porém, procuram paz nos lugares onde a paz não está. Como, por exemplo, nos bens materiais ou nas conquistas pessoais. Muitos procuram a paz nas circunstâncias favoráveis. Porém, logo essas pessoas descobrem, de uma maneira até, muitas vezes, decepcionante, que estas fontes são limitadas e passageiras. A verdadeira paz não depende do que acontece ao nosso redor. A verdadeira paz, ela depende da presença constante de Deus em nossa vida. O salmista que escreveu este salmo, ele faz uma declaração, no mínimo, intrigante. Ele vai declarar que aqueles que amam a lei do Senhor desfrutam paz. E o que isso significa? Esta é a pergunta. Isso significa, amados irmãos, queridos amigos, que a tranquilidade espiritual, ela nasce de um relacionamento profundo com Deus e ter uma vida guiada por sua palavra. Então, quando permitimos que as verdades divinas governem nossos pensamentos e as nossas decisões, nós encontraremos então segurança, mesmo estando no meio do olho do furacão. A paz que Deus oferece, então, amado irmão, ela torna-se realidade quando compreendemos 3 verdades espirituais que fortalecem o coração em meio às lutas. E a primeira destas verdades é que a palavra de Deus é a fonte verdadeira da paz. Meu querido, o salmo que nós lemos, ele reconhece que a aflição é uma realidade comum à vida humana.
Cedo ou mais tarde, todos nós seremos afligidos por algo. Cedo ou mais tarde, passaremos por aflições. O povo de Deus passou por aflições externas, passou por dores, passou por medo, passou por perigo. A própria palavra aflição, aponta para apertos intensos, para crises que sufocam a alma. A Bíblia, ela não nega o sofrimento, muito pelo contrário. A Bíblia vai expor o sofrimento, mas com honestidade. Deus não permite que essas experiências revelem uma fortaleza que nós não somos. Na verdade, Deus permite que estas dependências de aflições que eu e você passamos mostre a nossa dependência dele. A aflição, amigo, querido irmão, nos lembra que nós não somos autossuficientes. E é neste contexto que o coração deve sempre se voltar para o Senhor. E como aplicar isso? Simples. Reconheça as suas limitações diante das dificuldades, amado irmão. Em segundo lugar, não ignore a dor, mas leve a sua dor à presença de Deus. E por fim, permita que a aflição produza humildade e fé no teu coração. E aí eu tenho uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: como você costuma reagir quando a aflição, ela bate a porta da tua vida? Pense sobre isso. Mas há uma segunda verdade contida nesse texto, verdade essa que deve fortalecer o nosso coração em meio às lutas. E esta segunda verdade é que o clamor a Deus move o seu coração. Meus queridos, o texto aqui, ele afirma que ao clamar ao Senhor, o Senhor vai se voltar para nós. Quando o povo de Israel clamaram ao Senhor, eles estavam aqui emitindo um grito sincero, um grito urgente, um grito cheio de fé. Clamar não é repetir palavras vazias, mas é derramar a alma diante do Deus Todo-Poderoso. O Senhor, então, ele responde ao clamor verdadeiro. E por que assim ele o faz? Porque ele é misericordioso. Ele é fiel à sua aliança. Ao longo do Salmo de número 107, o clamor, ele precede o livramento. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que Deus, ele se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Principalmente quando nós o buscamos com sinceridade. A oração, então, meu querido irmão, meu estimado amigo, ela se torna o canal entre a dor humana e a ação divina. E como aplicar isso? Em primeiro lugar, desenvolva uma vida de oração constante. Em segundo lugar, clame ao Senhor, mesmo quando as respostas parecem tardar. E por fim, confie que Deus ouve até orações feitas em lágrimas. E aí eu deixo uma pergunta para você. E a pergunta é: seu clamor, meu querido irmão, tem sido uma expressão de confiança ou apenas uma expressão de desespero? Pense sobre isso. Por fim, há uma terceira e última verdade que eu gostaria de destacar
Verdade essa que fortalece o nosso coração em meio às lutas desta vida. E esta terceira e última verdade é que o livramento glorifica a Deus. Meus queridos, o livramento ele vem diretamente da ação soberana de Deus. É interessante que o texto que nós lemos vai nos dizer que o Senhor livrou das angústias. O que isso mostra? Isso mostra que a solução das angústias do povo de Deus não veio das circunstâncias, não veio da força humana ou da sua inteligência, mas sim veio do Senhor. O livramento. O livramento, amado irmão, pode ser imediato ou até processual, mas sempre carrega o propósito de glorificar a Deus. Ao salvar o seu povo, o Senhor então ele manifesta o seu amor, ele manifesta o seu poder, ele manifesta a sua fidelidade. O livramento então ele fortalece a fé e vem se tornar testemunho público para aqueles que nos cercam. E como podemos aplicar isso na nossa vida? É simples. Espere. Espere no Senhor, mesmo quando a saída não é visível. Saiba que o Senhor está agindo. Em segundo lugar, reconheça que todo livramento vem de Deus. E por fim, testemunhe a fidelidade do Senhor após a vitória. E aí eu deixo uma última pergunta para você pensar. Você tem reconhecido a mão de Deus nos livramentos que você já recebeu? Pensa sobre isso. 3 verbos. 3 verbos que eu quero destacar para que você possa viver cada um deles na manhã do dia de hoje. E o primeiro desses verbos é o verbo clamar. Clame ao Senhor, mas faça isso com fé. Faça isso com fé sempre que a aflição tentar dominar o teu coração. O segundo verbo que eu quero destacar na tua vida na manhã do dia de hoje é o verbo confiar. Confie no cuidado de Deus, mesmo quando o cenário parecer impossível. E por fim, o último verbo que eu quero destacar e quero que você viva no dia de hoje é o verbo lembrar. Lembre-se, amado irmão, mas faça isso diariamente, que o Senhor é refúgio seguro nas tribulações. Ao fazer isso, pode ter certeza que as aflições, elas vão trazer sim, vão trazer medo, elas vão assustar de início, mas ao mesmo tempo, você vai entender que o Senhor está ao teu lado, te segurando, te protegendo, te guardando. Nesse momento, baixa a tua cabeça e vamos orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nesse momento, em meio às aflições que a vida tenta nos impor, nós, teus filhos, estamos clamando a Ti com fé e com confiança, para que o Teu poder possa agir em nosso favor, nos trazendo o livramento de todas as aflições e assim o Teu nome seja glorificado. Sustenta, Senhor, o nosso coração. Fortalece, Senhor, a nossa fé, para que assim tenhamos cada vez mais esperança e possamos descansar na certeza do Teu cuidado. Nos dá um dia tranquilo e cheio de paz. E te pedimos por o final de semana que está iniciando. Por isso nós te oramos. No nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Muito obrigado a você que esteve conosco aí no decorrer desta semana. Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado mesmo.
Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional de hoje, corra aí, aperta o botão do like, depois se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Ao fazer isso, então, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar se programando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Então vem para cá, vem cultuar o Senhor conosco. Eu te aguardo, eu te espero. Eu vou ficando por aqui, mas se o Senhor me permitir, nos veremos na próxima segunda-feira, a partir das 7 da manhã. A todos, meu mais fraterno abraço, que você tenha um excelente final de semana e até segunda.